Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Que alegria receber você aqui, Ser de Luz. Muito boa noite para você. Fala para mim de qual lugar do país você me assiste. É uma alegria ter você comigo, você homem, você mulher. É uma alegria falarmos mais uma noite sobre saúde emocional e como que você pode transformar essa sua saúde emocional. Que alegria receber você aqui. Você que está no Instagram, aperte a pipazinha, vai convidando o povo para estar conosco. Eu estou convidando aqui também os amigos e as amigas para estarem aqui. Vai chamando o povo. Você que está no Facebook, vai marcando também os seus amigos para estar conosco em mais uma noite. Mais uma noite de live, mais uma noite e uma oportunidade que a gente tem para fazer a diferença na nossa saúde emocional. Vem pra live, você também. Olha quanta gente bonita aqui que eu estou encontrando. Vamos convidando o povo. Vamos lá, vamos chamar o povo para vir pra live. Tanta gente aqui. Você também faz a mesma coisa, você aperta na pipazinha, você do Instagram, e convida aí pelo menos 3, 4 amigos seus para estarem conosco. Você está aí no Facebook, vai marcando o nome dos teus amigos para estarem conosco também hoje à noite. Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. Um tempo atrás eu comecei com a minha e eu recebi um chamado de Deus para fazer a diferença na vida de homens e mulheres que estão neste mundo. Então seja muito bem-vindo e também bem-vinda. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre palavras tóxicas. O tipo de palavra que você tem que riscar do teu vocabulário. Palavras que têm um poder destrutivo. Então, muito boa noite a você do YouTube, muito boa noite a você do Instagram, muito boa noite a você aí do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Vai colocando de qual lugar do país ou até fora do país você me assiste nesse instante. Enquanto eu vou falando aqui sobre este livro, eu estou muito feliz porque a editora está mandando esse livro para uma grande quantidade de pessoas e estão recebendo em sua casa, alguns estão marcando nas postagens aí das redes sociais. Eu estou muito feliz porque esse é um livro forte, o livro Terra de Ninguém, que é um livro de mais de 280 páginas e que ele está emocionando, ele está transformando a vida e história das pessoas. Eu acho que hoje de manhã na live até eu li um pedacinho dele e eu queria ler com você hoje à noite a parte que eu li de manhã. Se você estava de manhã, vai ouvir de novo essa parte, mas eu acho que vale a pena. Quando a gente pensa em saúde emocional, olha que incrível que está escrito aqui nesse livro. Na vida lutamos contra muitas coisas, mas de longe a pior luta é aquela que temos diariamente contra nós mesmos. Nos sabotamos, nós matamos os nossos próprios sonhos em uma guerra que só há um perdedor, você mesmo. Olha só que pensamento isso aqui, hein? Então é um livro incrível que está mudando a vida das pessoas. Hoje, devido às atividades, eu não consegui gravar a gota diária, que a cada dia eu tenho falado um pouquinho, né, sobre o que eu escrevi aqui nesse livro. Infelizmente o Telegram hoje não ficou com a gota diária, porque eu tinha muitas respostas para responder aí no Stories do Instagram e do Facebook, respondendo aos nossos primos e primas aí também, sobre os assuntos que eles perguntaram. Então vamos em frente, sem mais delongas, vamos falar nessa noite sobre palavras tóxicas. Todas as vezes que a gente fala, mas até antes de falar sobre isso, um recado muito importante, se você não está sabendo, a gente voltou agora com as nossas lives de segunda a sexta-feira, 8 da manhã, e de segunda a quinta-feira, 8 da noite. Então, sábado e domingo não tem, ok?
sábados à noite a gente está gravando agora o Detox Mental. Ele terminou de ser gravado, as gravações do Detox terminaram domingo 2 horas da manhã, ou seja, já era segunda-feira. E a equipe passou trabalhando toda segunda-feira e ficou redondinho a programação de desintoxicação. Então, se você quer fazer um detox da sua mente, entre aí no link da bio aí do Instagram ou entre pelo Facebook também e faça parte do grupo do Detox Mental. E o Insight está todo vapor as gravações, então tem você que está dentro do Insight, aguenta aí, porque daqui a alguns dias está vindo coisa muito forte para dentro do programa Insight. E esse realmente trabalha com 5 áreas da vida. Mas então, lembrando, lives de segunda a sexta-feira, 8 da manhã, você pediu e nós atendemos. E de segunda a quinta-feira, 8 da noite, tá certo? E eu queria dizer para você que o que eu faço com muito amor, com muito carinho, realmente tentando entregar o melhor de mim. Hoje, para você ter uma ideia, eu almocei 5:30 da tarde. Devido à grande quantidade de compromissos que eu tenho, as atividades que eu tenho fora, eu comi 5:30 da tarde hoje. Mas estou aqui animado, feliz, porque eu entendo que a minha missão é transformar vidas, começando pela minha e trabalhando a vida de cada uma das pessoas. Então seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco e saber que a gente vai chegar lá. E hoje eu quero falar sobre palavras tóxicas. Todos nós precisamos entender que nessa caminhada da vida que nós temos desde que a gente está lá no útero materno, grudados pelo cordão umbilical, grudadinhos ali recebendo o alimento que vem da mãe, a gente recebe toda a sorte de coisas ruins. E por isso que muitos de nós, às vezes, a gente fica se batendo, sofrendo, a gente não entende por que a gente sofre. Mas aí a gente começa a entender, assistindo as lives, praticando aquilo que eu ensino, você começa a entender que grudadinhos pelo cordão umbilical, você já começou a receber uma série de coisas que não era só o alimento para o bebezinho, mas acabou sendo um alimento tóxico para a mente. Então, se uma mãe não era preparada para ter essa criança, ela acabou passando para essa criança toda essa complexidade, toda essa rejeição que ela poderia estar tendo em relação a esse bebê. Os traumas que ela estava tendo com o pai da criança, os questionamentos, as brigas do casal, tudo essa criança foi... Lembra que a gente fez uma live, a gente falou sobre isso? Dentro do útero materno, ou seja, tudo começa no útero materno. A criança, ela ouve, a criança, ela sente, a criança, ela recebe. E além de tudo isso, ainda ela passa por um processo que tem a ver com herança genética, ou seja, ela pega tudo aquilo que tem a ver com vindo de pai para filho, e de pais para filhos, né? E tem a memória genética que é através do espermatozoide, ou seja, passa direto do pai para os filhos. Ou seja, se o pai tem um trauma existencial, se ele tem um bloqueio tremendo na vida dele, através do espermatozoide ele passa para o filho. E o filho pode ter uma tendência muito forte a ter esse bloqueio também. E é interessante porque esse estudo que foi feito, ele foi feito em animais, e eles descobriram que o macaco ele tem muito medo de serpente. Só que existiam macacos de cativeiro, que esses macacos de cativeiro também estavam tendo o mesmo problema quando o pai ele era da natureza e ele por alguma situação ele passou por um trauma, um bloqueio que ocorreu lá com um determinado réptil, uma serpente, e ele então agora passava pelo espermatozoide para o macaquinho. O macaquinho foi criado no cativeiro, nunca viu, nunca teve acesso, nunca passou pela situação, e esse macaquinho agora ele tinha bloqueio, ele tinha trauma relacionado a isso. Está conseguindo entender? Faz sentido? E eles colocavam lá o escorpião, eles colocavam lá a aranha, eles colocavam um determinado tipo de bicho e esse macaco não captava. E aí no estudo se comprovou que através da memória genética, porque haviam feito um estudo também e perceberam traumas e bloqueios emocionais semelhantes a traumas e bloqueios dos pais. E é incrível, não é verdade? E aí se descobriu que há uma sequência muito grande. Então dentro do útero materno nós já somos amaldiçoados. E a gente nasce, a gente vem para esse mundo e os maiores bloqueadores dos filhos são os pais. 99% dos bloqueios vem paterno, ou seja, pai, o provedor, ele que é o maior causador de bloqueios. E aí você vem para uma vida, a sua crença de valores ela começa a ser limitada, a sua crença de valores começa a ser destruída,
você começa a entender coisas que não deveria entender, as coisas que não deveria entender, ou seja, você nasceu para sofrer, você é feia, você é fraca, você é fraco, você nunca vai ser ninguém, você é burro, você entende coisas pejorativas. Olhe para a família que você nasceu pobre, aceite a realidade, você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai enriquecer. E essas crenças foram sendo modificadas. Nenhuma criança, apesar de você ter toda essa parte que já está acontecendo dentro do útero, nenhuma criança nasce tímida, nenhuma criança nasce com bloqueios, a não ser que ele pegou de memória genética. Caso contrário, ele nasce de bem com a vida. Pode ver, você tem que até cuidar de crianças, que a criança vai no colo de todo mundo, a criança aceita tudo, a criança quer mexer com todo mundo. Só que os pais começam a ocasionar bloqueios. Um dos grandes bloqueios que acontecem é quando o pai diz assim, numa tentativa, lógico, de proteger, não fale com estranhos. Não fale com estranhos. E a criança, então, ela começa a desenvolver um trauma e um bloqueio relacionado a isso, que vai impedir que ela tenha network com pessoas. Ela se fecha para a vida. Estranhos são perigosos. Não aceite nada de ninguém, porque isso é perigoso. Isso é uma parte dos nossos problemas emocionais. A outra parte está ligada, senhoras e senhores, a palavras. Palavras que têm poder para destruir. Um tempo atrás a gente fez uma live sobre palavras, mas essa daqui é diferente. Eu não vou entrar naquele conceito daquelas palavras. Mas a gente acaba se permitindo uma série de palavras. E todas as vezes que falamos alguma coisa, nós desencadeamos respostas cerebrais que ativam a produção de diferentes hormônios. E olha que incrível, o que eu falo acaba ativando a produção de determinados hormônios que podem causar bem-estar, estresse ou desconforto. Você conseguiu entender o que eu acabei de dizer aqui? Palavras que são ditas que têm um poder para causar, ou seja, respostas, ou seja, desenvolver a produção de diferentes tipos de hormônios que podem causar bem-estar, e bem-estar é bem-vindo, mas pode causar também estresse e pode causar também desconforto. Você consegue entender isso? Pelas palavras, aquilo que você solta da sua boca, ele produz diferentes tipos de hormônios que causam bem-estar, estresse e desconforto. Então agora você começa a entender, baseado em tudo que a gente já viu até agora, por que nós passamos por algumas situações na nossa vida que acabam prejudicando completamente o nosso desenvolvimento como seres humanos, como pessoas. Olha que interessante aqui, estresse, bem-estar e desconforto. Olhe para a tua vida por um instante, pare um pouquinho e pense como que você está se sentindo. As palavras são a expressão dos nossos pensamentos, que por sua vez estão relacionados à nossa visão do mundo, às nossas crenças, os nossos valores, a forma como nós enxergamos. Agora olha que interessante, 40 a 70 mil, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários. A maioria desses pensamentos são pensamentos negativos, que eles estão indo e voltando, ou seja, eles saem. Hoje de manhã, na live das 8 horas, eu falei sobre isso, sai do aterro sanitário, ou seja, do seu inconsciente, que é o depósito de lixo emocional de uma vida inteira, desde o ventre materno, desde a barriguinha da mãe, grudados pelo cordão umbilical, todo o lixo emocional que você recebeu, que veio através da mãe, ou você captou sons, vozes, coisas horríveis que aconteceram do lado de fora, de vampiros emocionais, talvez o seu próprio pai, que entrou e você acabou captando. E esses lixos emocionais que você agora tem dentro de você, eles acabam gerando uma produção de pensamentos negativos. Pensamentos negativos que estouram no teu córtex pré-frontal, ou seja, a sede dos pensamentos, que carinhosamente eu chamo de biblioteca, onde estão armazenados livros da sua vida inteira. O livro do ódio, o livro da mágoa, o livro do estresse, o livro da ansiedade, uma série de livros que estão ali. As emoções negativas. E esses pensamentos, eles saem de lá porque abaixo da sua linha racional, ou seja, você não tem controle sobre elas, existem duas amígdalas que são do tamanho de uma noz. E essas duas amígdalas do tamanho de uma noz, elas são responsáveis pelo medo e ansiedade. Então ela é a central do medo. Então é a nossa sede do medo, que foi colocado pelo Criador, quando ele fez o ser humano, exatamente para proteção, ou seja, preparar você para a luta, preparar você para a fuga, preparar você para uma situação de perigo que você está enfrentando.
E essas amígdalas, então, uma vida inteira, desde que você nasce, ela vai jogar a ansiedade, que é a benéfica, e o medo, para te proteger de perigo. Senão, imagine, pode ver, você chega num determinado lugar aí, na altura de um prédio, só se você estiver totalmente doente mentalmente para você tentar algo contra você. Senão a lei da gravidade te causa medo e a própria ansiedade, que é benéfica, que existe dentro de nós, ela potencializa o medo para que, opa, o que é isso? Não faça isso. Só que com o passar dos tempos, desde o cordão umbilical, ou seja, dentro do útero materno, os parasitas mentais, os vampiros emocionais, a grande quantidade de lixo emocional que despejam sobre nós, que você permitiu que isso entrasse para a tua vida, ou você acabou produzindo esse lixo emocional que está todo acumulado, ou há um desvirtuamento. Então o que acontece? As amígdalas, elas começam a remexer esse lixo emocional, que é disparado pelo quê? Por gatilhos. Porque existem traumas, bloqueios emocionais, dores emocionais, coisas ruins que aconteceram com você ao longo de uma vida inteira, coisas que as pessoas fizeram com você que tem gatilhos. Pode ser o perfume, um gatilho. Pode ser uma música, um gatilho. Pode ser o som de alguma determinada coisa, um gatilho. Você está conseguindo entender? Quando você ouve uma música e que essa música tem a ligação numa determinada situação que você teve na sua vida, e quando você ouve a música, dispara o gatilho e você lembra de uma emoção negativa que você teve. E assim, vários gatilhos disparam. E quando os gatilhos disparam, eles se levantam com muita violência, com muita força, mas aqui na parte mediana do nosso cérebro, você tem um negócio chamado córtex cingulado anterior. E hoje de manhã eu falei na live também. Se você não assistiu, assista. E ela é responsável, ou melhor, ele é responsável por frear as nossas emoções. E para que serve um freio? Você viu que eu contei de manhã a história do freio. Eu não vou repetir hoje à noite. Assista, se quiser, a história que eu falei sobre o freio. Mas o perigo de você estar conduzindo um determinado veículo e você não ter freio. Você consegue entender isso? E esse córtex cingulado anterior, ele foi colocado pelo Criador, ele é responsável por segurar as nossas emoções. Mas ele não segura as nossas emoções porque ele está desregulado. Ele está funcionando em segundo plano ou ele está em stand-by. E se você quer ativar ou aprender a ativar, assista a live Como Curar um Cérebro Traumatizado. Eu explico todo o processo e ensino pelo menos 2 exercícios para você ativar o córtex cingulado. Mas como ele não freia, ele passa direto e ele explode na sede dos nossos pensamentos. E quando você olha para isso aqui, percebe que agora nós começamos a verbalizar, e aí entra a maldição das palavras. E a Bíblia fala sobre isso. E daqui a pouco eu vou até ler um texto da Bíblia que fala sobre isso. E começamos agora a verbalizar. E quando a gente verbaliza, a gente está verbalizando os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos agora se transformando em palavras. Porque lembre de algo muito importante que a gente já falou aqui. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Os nossos sentimentos, eles alteram o nosso comportamento. E o nosso comportamento pode nos levar a doenças. E os próprios sentimentos nos levam a doenças. Então o perigo não é o pensamento. O pensamento é como se fosse o veículo. Ele está indo e está voltando. Lembra que eu sempre faço aqui? Risco aqui a caneta na tua mão e digo, doeu? Você diz assim, não, claro que não. Mas se eu ficar 1 minuto fazendo assim, se eu ficar 1 hora fazendo assim, se eu ficar 1 dia fazendo assim, e é exatamente o que os nossos pensamentos eles fazem. Eles estão indo e voltando, ou seja, tudo que vai e vem não deveria dominar você. Mas o perigo maior é quando eu estou dando vida aos meus pensamentos. Pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos agora alteram o comportamento. Como que altera o comportamento? Perdão, se eu estou tendo um tipo de pensamento relacionado a alguém que me ocasionou muito mal, que foi muito felino, que me maltratou, que me machucou, essa pessoa agora, ela me maltrata e aí eu tenho então um gatilho de tempos em tempos que vai disparar, levanta o pensamento do aterro sanitário de algo ruim que ele me fez, passa pelo córtex cingulado anterior, não está freando, estoura na sede dos pensamentos e gera sentimento. Que tipo de sentimento? Ódio por essa pessoa, raiva por essa pessoa, rancor por essa pessoa. E eu começo a ter uma série de problemas em relação a isso.
E de manhã eu falei, mas permita-me repetir aqui, você é escravo de todo mundo que te irrita. Todas as pessoas que te irritam, você se torna escravo dela. Por quê? Porque você não tem, em muitos momentos, inteligência emocional. Porque o camarada vem e joga uma pedra em você, você pega a pedra e joga de novo. Ele joga uma cadeira em você, não literalmente, né? Você joga de novo. E aí você fica armando esse inimigo, essa pessoa que se levantou contra você. Quando você deveria fazer duas coisas. Uma delas é você ouvir com atenção a pessoa e você elimina da vida tua. Deleta da tua vida, ou seja, ela fez, é uma intenção dela, ela tomou uma atitude, ela tomou uma postura, um direito dela, mas você tem que ter um poder de escolha. Então você simplesmente, ok? E uma outra coisa é fazer perguntas. E você pergunta algumas coisas para ela, ou pode perguntar para essa pessoa o seguinte: você tem mais alguma coisa para me falar? Porque aí você desarmou ela estava esperando uma reação, você não reagiu, você desarmou ela. E ela está implorando que você bata nela. Não literalmente, mas que você jogue combustível para ela te atacar. Porque se ela fala verde, você diz amarelo, ela vai dizer vermelho. Se você diz branco, ela vai dizer roxo. E você não ataca. Tá conseguindo entender? Aí você fala, tem mais alguma coisa que você quer falar? Não? Ok. Muito obrigado então pelo seu feedback e cai fora. Pode até estar doendo, mas eu não vou ser escravo de quem me irrita. E você não deveria ser escravo também de quem te irrita. Então tem que tomar um cuidado em relação a isso. Porque essas palavras agora, quando elas alteram geram o nosso sentimento, altera o comportamento. E eu senti esse tipo de coisa pela pessoa, o que vai acontecer? Vai mexer com o meu fisiológico, eu vou adoecer emocionalmente e fisicamente. E aí pode também, em determinadas situações, alterar o meu comportamento, que é o que acontece quando a pessoa tenta contra a própria vida. Faz sentido isso para você? Foi indo, brincando, e quando viu, foi-se. Quando você olha para isso, então, essas palavras que são a expressão dos nossos pensamentos, elas então acabam sendo relacionadas à nossa visão de como a gente enxerga o mundo, às nossas crenças de valores, porque elas foram destruídas desde o dia que você se entende por gente, ela começou a ser destruída, e você agora então, e a forma como você enxerga as coisas, você começa a enxergar distorcido. Lembra da história que eu contei para você de colocar a cabeça para fora do para-brisa do carro que não estava limpando e estava tudo tampado? Tá levando um monte de paulada de chuva, de água no rosto, mas era a única maneira de enxergar, que é exatamente o que a gente precisa fazer. Então, verbalizadas ou não, as palavras carregam sentimentos que podem acessar memórias de dor. Porque todos nós, senhoras e senhores, temos memórias de dor. Não existe um ser humano nessa terra que não sofre. E você viu ontem, a gente falou sobre isso, ou foi de manhã, não lembro agora, a gente fala bastante, né, que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a dor, eu não tenho como evitar, ela vai chegar na minha vida, ela vai bater na minha porta, ela vai me maltratar. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu escolho sofrer. Então se você está me atacando, eu não tenho como evitar, vai doer. Porque de repente estou entregando o melhor, estou sendo bom para você e você está me maltratando. Mas o sofrimento é uma questão de escolha. E quando você olha para isso, verbalizadas ou não, as palavras carregam sentimentos que podem acessar memórias de dor ou também de prazer, de fracasso, de realização, sendo responsáveis por te impulsionar ou te paralisar. Está fazendo sentido para você? Ou seja, palavras podem te levar para frente ou palavras podem te paralisar. Lembra que eu falei para você que eu tenho uma frase que eu repito todos os dias? Eu acho que foi hoje de manhã que eu falei também. Eu repito todos os dias, quando eu acordo, quando eu me levanto, quando eu estou trabalhando, eu digo: hoje é um dia especial, saí para vencer, o Senhor Deus está comigo e me dará a vitória. Então, dependendo da situação que eu vou tendo ao longo do dia, as conversas com determinadas pessoas que têm uma tendência de drenar a minha energia, eu lembro desse mantra que eu criei. Hoje é um dia especial, sairei para vencer, o Senhor Deus está comigo e me dará a vitória. É o que eu criei. E isso faz a diferença. E isso faz com que eu venha me impulsionar. Agora imagine se eu começo a ter pensamentos... lembra do Lip, do Hard? Você que já passou dos 15 aí? Pode ser que você lembre um desenho antigo aí que nós crianças, crescemos escutando essa porcaria. E eu acho que esse desenho tem até hoje, viu? Que era uma hiena totalmente depressiva, ao extremo, que só via negatividade para todo lugar que ela olhava. E ela tinha uma expressão que era: ó dia, ó miséria, ó azar.
machucar. Ó, tristeza! E o Lipe, que era o leão, vivia tentando animar aquela praga lá. Mas existem pessoas que são assim. Então, quando você leva um baque da vida, você leva uma paulada da vida e você fica nesse vitimismo, você está verbalizando maldição para a tua vida. Então, você precisa abandonar essas palavras e quando você abandonar essas palavras, surpreendentemente, você vai descobrir que você poderá impactar a sua vida de um jeito que você nem imagina. Encontrar uma vida que você desconhece. E eliminando essas palavras tóxicas da tua vida. Até tem um ditado que diz assim: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Mas não é verdade isso, né? Eu não sei se você conhece essa expressão, mas essa expressão é exatamente isso. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Será, é? Não é verdade isso, muito pelo contrário, as palavras têm um poder tremendo para machucar, não é verdade? Imagine uma pessoa olhando para você e dizendo assim: maldito dia que eu te conheci. Olha que palavra dura isso, uma frase terrível. Na verdade, as palavras podem ter um efeito enorme sobre você, desde influenciar a sua autoestima e até atrapalhar a sua produtividade e a sua visão de vida. Olha que incrível, 3 coisas, né? Vai mexer na tua autoestima, vai mexer na tua produtividade e vai alterar a sua visão de vida. Você não vai conseguir enxergar a vida. Você não vai conseguir enxergar com prazer, tá conseguindo entender? Você começa a ter uma visão distorcida da vida, ao ponto de você parar e pensar: não vale a pena viver. Olhando para todos os lados, quantas coisas ruins me fizeram, quantas coisas ruins me fazem, quantas pessoas me machucam, me maltratam. Aí você tem uma tendência a enxergar de forma diferente a vida. Embora você não possa mudar as palavras que os outros dizem, e os vampiros emocionais estão aí, e se você não assistiu, você me ouve falar muito sobre isso, tem 2 lives que você pode procurar, Vampiros Emocionais. É libertadora essa live, porque você enxerga agora de uma maneira diferente pessoas que vivem te maltratando e você não entende por quê. Vampiros Emocionais. Se você está no Instagram, procure no IGTV. Se você está no Facebook, procure na aba de vídeos. Se você está no YouTube, procure aí também na playlist, né? E na playlist você encontra, na playlist live está lá. Você pode digitar Vampiros Emocionais. Embora você não possa mudar então as palavras dos outros, você pode evitar usar palavras negativas no seu vocabulário. Ou seja, está em você a transformação do teu vocabulário. As palavras não podem mudar a realidade, mas pode mudar a forma como as pessoas percebem a realidade. Vou repetir. As palavras não podem mudar a realidade, mas podem mudar a forma como as pessoas percebem a realidade. E lembra que eu falo para você, quando eu te desafio a fazer rotina noturna, fazer rotina diária, é você falar palavras de afirmações, e eu sempre digo, mesmo que não seja uma verdade presente, vai se transformar na sua vida. Ou seja, pode não mudar a tua realidade assim, mas ela muda a tua forma de você perceber a realidade. E essa realidade que você começa agora a desejar, ela vai se aproximar de você. Elas criam filtros por meio dos quais as pessoas veem o mundo ao seu redor. E o fenômeno é reconhecido por psicólogos como o efeito chamado assim, ilusão da verdade. Que é o que exatamente eu sempre falo para você. Você não consegue, não é uma verdade presente, real, mas é uma ilusão da verdade. E você começa a reprogramar o teu cérebro. Um cérebro que uma vida inteira disse assim, feia, feio. Um cérebro que uma vida inteira disse assim, defeituoso, deficiente. Você nunca vai ter oportunidade. Você é negro, ou você é branco demais, ou você é amarelo demais, ou você é pobre demais, ou você é velho demais. E esses valores distorcidos uma vida inteira te sabotando. Quando você começa agora a reprogramar isso e ter a ilusão da verdade, você começa a transformar a tua percepção de realidade. Olha que incrível, gente. E aí tem uma coisa linda que o Criador colocou no ser humano, que a ciência descobriu, que se chama neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro de plástico. É você transformando o cérebro naquilo que você precisa, naquilo que você quer. Não na vida que você foi programado para ser, mas na vida que você não está vivendo. E quando você descobrir a vida que você não está vivendo, você vai ver como é encantador, é fabuloso, é magnífico. E isso vai fazer o quê?
ele vai te trazer, aumentar a frequência da sua vida e vai se tornar uma realidade, porque a repetição dessas palavras incríveis que você começa agora a reprogramar a sua mente, elas vão transformar a sua vida por completo. E quem está experimentando e fazendo tudo isso, gente, você sabe a diferença que isso ocasiona. Uma coisa incrível, né? Eu até li um texto agora há pouco que alguém publicou e a pessoa disse assim que palavras não têm poder, palavras positivas não têm poder nenhum para mudar a vida de uma pessoa. E ela defendia, lógico, no texto dela que você precisa buscar a Deus. E eu não sou contra buscar a Deus, mas às vezes há uma ilusão muito grande em que as pessoas às vezes colocam no encargo de Deus, por favor, me entenda o que eu estou dizendo, coloca no encargo de Deus a transformação de uma vida, mas essa pessoa não faz absolutamente nada para mudar. Ela fica orando, rezando uma vida inteira em busca de um milagre, sendo que o milagre está dentro dela. Você consegue entender isso? Ou seja, duas coisas importantes. Primeiro, a ciência que não acredita na Bíblia e nada contra. Ela é necessária, mas não acredita. Mas a ciência defende a Bíblia, sabia disso? Porque a ciência diz, tudo que você foca expande. E a Bíblia diz, assim como imagina na sua alma, e a alma que é a sede do intelecto, será. Ou seja, se eu me imagino um derrotado, adivinha que eu vou ser? Derrotado. Se eu me imagino um vencedor, uma vencedora, imagine que eu vou ser. E a ciência diz, tudo que você focar vai atrair para você. Então, se você foca a doença, doença vem. Se você foca a pobreza, pobreza vem. Se você foca a riqueza, riqueza vem. E a ciência defende o que a Bíblia fala. Então, voltando àquilo que eu estava falando, não me interprete errado, porque se existe alguém que ama muito a Deus, sou eu. Só que depositar em Deus o encargo de transformar a vida de uma pessoa, quando ela tem a oportunidade dela também se transformar, eu acho que não está legal. É por isso que muitas pessoas acabam não recebendo uma bênção. Porque Deus, ele concede oportunidades e ele consegue os escapes das lutas, dificuldades e problemas que nós temos dentro de nós mesmos. Os nossos problemas estão na mente, a solução está na mente. Então, nada contra orar. Você pode orar, e nas lives vocês pediram para a gente orar, a gente está orando no final. Você ora a Deus, você pede o milagre, mas você se lança no milagre. Aí você entende, você vai para a parte do autoconhecimento e você começa a entender que você pode transformar a sua história também além de orar. Você conseguiu entender isso ou ficou alguma dúvida? Coloque para mim nos comentários. Então, por isso é importante ser deliberado sobre as palavras que você usa. E se você retirar do seu vocabulário as seguintes palavras que eu vou falar na live hoje à noite, vai garantir um impacto incrível, positivo, tremendo na sua vida. Está preparado hoje à noite para conhecer as palavras que eu quero que você elimine do seu vocabulário? Claro que se você quiser. Sim ou não? Coloque para mim aí se você quer. Enquanto você coloca aí, lembre-se de algo muito importante. Muita gente está recebendo em casa esse livro Terra de Ninguém, Decifrando a Mente, mais de 280 páginas, e ele pode chegar também na sua casa. O que você precisa fazer é entrar pelos links que estão aí no Facebook, também no Instagram e também no YouTube, aí em cada live, e você buscar esse material para você então, que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Papel e caneta na mão, você que tem costume de anotar, e vamos lá. Vou falar de algumas palavras muito importantes e você tem que retirar do teu vocabulário. Você pode até anotar hoje para entender a essência, mas você precisa eliminar. Eu não vou falar frases completas, porque as frases completas, elas têm um poder destrutivo, e eu não quero acabar impactando uma pessoa de forma negativa nessa noite, porque de repente ela tem um trauma, ela tem um bloqueio de uma vida inteira que ela ouviu determinada coisa. Então, a maioria delas eu não vou falar frases inteiras, ok? Só vou falar a palavra em si. Retire do teu vocabulário a palavra inútil. Ouviu isso? Inútil. Porque inútil é sem valor. E é uma palavra que você deve cortar imediatamente do teu vocabulário. Tire do teu estilo de vida. Ela não deveria fazer parte da tua vida. E a gente até poderia dar um exemplo, né? A pessoa poderia dizer assim, hoje não valia nada, hoje não vale nada, essas calorias não valem nada, eu não valo nada. E essa é uma condenação brutal e ela tem uma finalidade horrível e terrível.
ela tem uma finalidade de jogar por terra e retirar o valor, o teu valor e o valor de outras pessoas. Então, quando a gente verbaliza, proclamando para alguém ou para algo como sem valor, nós estamos jogando fora tudo o que não parece bom e o que nega o valor inerente de viver cada momento da nossa vida. Então, não existe pessoas imprestáveis, não existe pessoas sem valor. Quando você entende que a tua identidade é a imagem e semelhança do Altíssimo Deus, como que você pode ousar dizer que você não tem valor? Como você pode ousar dizer para uma pessoa que ela é inútil, que ela não tem valor? Imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. O teu valor não está condicionado ao planeta Terra, o teu valor está condicionado ao universo. Consegue entender isso? Então retire essa palavra do seu vocabulário. Uma outra palavra, não pode. Talvez você já usou essa palavra. E a palavra não posso, né? Porque não pode, não posso, a mesma coisa. Sugere então uma falta de controle, uma falta de capacidade. Em vez disso, troque essa palavra por frases como eu estou escolhendo, né? E você pode colocar aqui, é melhor se eu não escolher. Para se permitir, então, sentir um senso de controle da escolha, em vez de colocar uma limitação sobre você. Eu não posso, eu não vou conseguir. Então você está limitando, você está destruindo o teu potencial. Você está colocando uma carga muito grande. Uma outra palavra que muita gente fala no dia a dia é a palavra tentando ou tentar. Você olha para a pessoa e diz assim, ó, preciso que você faça determinada coisa. A pessoa diz assim, eu vou tentar. Olha, eu estou desafiando você a entrar para o grupo do Insight, o nosso programa, ou estou desafiando você a fazer um detox da sua mente. Você diz assim, eu vou tentar. Quando você olha para essa situação, embora algumas pessoas não pretendem ser negativas quando usam essa palavra, tentar geralmente parece como derrotado, no entanto. Ou seja, eu sou derrotado. Se eu digo eu vou tentar, já significa que eu não vou conseguir. Essa palavra não tem a mesma energia e determinação de você dizer eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso. Tentar já implica em fracasso. Tentar já implica em dúvida. Tentar já implica em incerteza do resultado e da probabilidade de não conseguir. Eu vou tentar, entendeu? É como se tirasse o peso daquela decisão, a decisão final tua. Nas suas mãos está a sua saúde emocional. Ou seja, depende de quem transformar a sua história, de você. Aí quando você diz assim, não, Uriel, eu vou tentar. E eu atendo algumas pessoas, às vezes a gente está numa conversa e algo muito importante, se você não se inscreveu, gente, é gratuito, é uma avaliação emocional. Está aí tanto no Facebook como também no Instagram. A avaliação emocional, eu passo 45 minutos a 1 hora conversando com você por chamada de vídeo, e é importante ser chamada de vídeo, que é o olho no olho, e eu vou fazer uma análise do seu emocional junto com você. A gente vai ver já os percalços, as coisas que você venceu e as origens, as dificuldades que você ainda tem. E nas origens que você ainda tem, eu vou te sugerir algumas coisas, algumas técnicas, algumas coisas para você melhorar. Então, se você ainda não se inscreveu para participar, eu já estou atendendo pessoas e são poucas vagas, lógico, eu não tenho como atender a todos, mas nós já estamos atendendo, a minha equipe já está trazendo e eu já atendi alguns. E alguns estão sendo beneficiados, alguns estão tomando a decisão pela sua saúde emocional, outros não estão tomando, mas é um direito de cada um, né? Mas enxergaram e analisaram, mas depende deles. Dar um próximo passo depende de alguém que realmente quer transformar a sua história, então barreira nenhuma impediria uma pessoa que realmente quer, entendeu? E a gente até tem uma frase que diz assim, né? Quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então, tire da tua mente essa palavra tentar. Eu vou tentar. Uma quarta palavra aqui agora, eu já falei até sobre ela em alguns momentos, é a palavra problema ou a palavra difícil. Tem pessoas que para tudo na vida é um problema. Ah, não, é um problema. Isso é um problema. Ou é difícil. Mas é difícil demais. Aí eu digo para a pessoa assim, olha, você tem como desintoxicar a sua mente. Não, mas é difícil demais. É mais fácil tomar aí um antidepressivo. Puxa, tem como resolver a sua situação.
é só você entrar para o GPS emocional. Isso aqui no GPS é tirar com a mão. Não, mas é mais fácil tomar um ansiolítico. Você já imaginou isso? Então, é terrível, na verdade. Às vezes a pessoa prefere a pílula mágica, e nada contra, ela tem o seu papel, mas ela traz muito efeitos colaterais do que ela pagar o preço, ela investir tempo, ela investir o seu talento, ela investir até dinheiro, mas para ela se levantar e sair daquela situação. Então elimine a palavra problema ou a palavra difícil do seu vocabulário e use essas palavras. Usar essas palavras não faz você ter aí se sentir pesado, como se você estivesse carregando um fardo. É difícil demais, é um problema demais, entendeu? Aí ligado às suas crenças não fortalecedoras, as crenças distorcidas, você vai carregar um fardo. E é interessante que se teve uma mente brilhante que viveu nessa terra, sem dúvida alguma foi Jesus Cristo. Porque ele disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, ele querendo fazer uma troca, tirar o fardo que você está carregando. E eu não tenho dúvidas que eu fui levantado por Deus para esse trabalho de tirar homens e mulheres que estão perdidos, homens e mulheres que estão cegos, no caos das suas emoções. E quando você olha para isso, percebe que agora usar essa palavra problema, difícil, faz você ter um fardo, você está pesado. Eu estou muito pesado, entende? Então substitua essa palavra pela palavra desafio. É desafiador, Uriel. Por quê? Os desafios, eles acabam, então, essa palavra acaba preparando a tua mente para procurar uma solução, porque todos os desafios foram feitos para serem conquistados. Então você pode enfrentar e encontrar soluções, ou seja, tornando proativo em vez de reativo. Ah, é um fardo, é difícil, mas difícil. Mas é um problema. Você conhece alguém assim? Coloca nos comentários aí, eu conheço. Aí vai dizer que é cunhado. Não, é um amigo meu, né? Um amigo meu, Uriel, tem esse problema. Geralmente é assim, né? Então tire da sua mente essa palavra e substitua por desafio. Desafios foram para ser conquistados. Então você olha para a vida e de repente você está endividado e você poderia dizer: não, mas é um problema, eu não vou sair das dívidas, está difícil. Não, tira esse fardo das costas, mulher. E você diz assim: é um desafio. Estou lutando com alguns desafios, estou meio endividado, estou com esses desafios. Olha a diferença, desafios foram feitos para ser conquistados. Ou seja, tem a ver com o estado atual. É a mesma coisa que acontece na saúde emocional. Nós somos amaldiçoados quando você escuta uma sentença de morte que diz assim: você é ansioso, você é depressivo. Aí você acabou o mundo. Acabou o mundo, meu Deus, eu sou depressivo, meu Deus, eu sou ansioso. Só que aqui nas lives você já aprendeu que não existe esse negócio de ser. Você está. É diferente de ser. Está num estado de ansiedade, está num estado de depressão, está num estado de crise de pânico, está num estado de dormência emocional. Então um estado pode ser alterado. E é exatamente o que a gente está fazendo. A gente está ensinando você a reassumir o controle da tua mente, essa terra incrível que se transformou em terra de ninguém, que tudo que você planta floresce, ensinando você a usar as palavras, ensinando você a alterar os teus pensamentos para que você tenha saúde emocional. Mas aonde ensinam isso? O mais fácil é ensinar, está aqui uma pílula, resolve seus problemas. Seus problemas acabaram. Lembra do Tabajara aí? Então substitua pela palavra desafio. Outra palavra terrível, que é uma palavra tóxica e que tem um poder incrível para destruir um ser humano, é a palavra feio. A palavra feio é uma das palavras mais negativas lá na língua inglesa, sabia disso? Feio. E você nunca deve usar essa palavra para descrever a si mesmo ou qualquer outra pessoa. Então pare de olhar no espelho e falar assim: nossa, mas eu sou o bichinho da goiaba. Mas eu sou feia, Parou! A partir de agora você olha no espelho, nesses olhos lindos que você tem e que derramaram tantas lágrimas uma vida inteira, e você diz que você é linda, que você é lindo, que você é incrível, que você é especial, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você é uma pessoa que tudo que você coloca a mão prospera. Você está conseguindo entender a diferença? Mas tem muita gente que tem uma série de dificuldades. Eu lembro de uma das nossas alunas, que um dia ela colocou publicamente aqui, que ela dizia assim, que ela tampava os espelhos da sua casa.
por causa de crenças de valores distorcidas. E aí, quando ela começou a assistir as lives, ela começou a fazer as palavras de afirmação, tanto diária como noturna, ela disse: Uriel, isso é libertador, eu enchi de espelho minha casa, eu não tenho problemas em olhar no espelho. Então, quando você olha para isso, risque da tua vida essa palavra feio para descrever o que tem a ver com você ou qualquer outra pessoa. Ser excessivamente crítico com outras pessoas ou com você mesmo atrai energia negativa. Lembra hoje de manhã que a gente falou atraia... O que era a live de manhã hoje mesmo? Já esqueci. Depois que a gente passa dos 15 é assim mesmo, né? Eu acho que tem a ver com energia positiva, né? Atrai energia positiva. E eu ensinei como hoje de manhã. E olha que incrível aqui, ó. Quando você para de ser excessivamente crítico contra você mesmo, ou melhor, quando você está atraindo energia negativa para você. E é importante se concentrar no que há de bom em você, nas outras pessoas e no mundo. E o mundo se transforma. Às vezes eu olho assim, gente, eu fico maravilhado quando eu olho pessoas que têm uma deficiência física ou várias deficiências físicas. Às vezes eles não têm a perna, não têm nada para baixo, mas é feliz. Tem uns que não têm os braços e eles cantam, eles nadam, eles fazem palestras de positivismo. Ou seja, o que mudou aqui dentro dessa pessoa, percebeu? E gente perfeita, gente com os 2 braços, com todos os dedos, com os ouvidos, com os olhos, com a boca, consegue falar, consegue andar, consegue ir e vir, morrendo, porque está exatamente amaldiçoando a sua vida com palavras. Você está conseguindo entender o poder que essas palavras têm para destruir? Outra palavra, risque do seu vocabulário, palavra perfeito. Perfeito só existe um, e quem é? Deus. E quando você, mas a Bíblia diz que tem que ser perfeito, não é assim que a Bíblia diz? Ser perfeitos assim como é o vosso Pai. Mas o conceito de perfeição que Deus ele entrega não é o conceito de perfeição do homem, de nunca cometer um erro. O perfeito de condição relacionada a Deus é um homem ou uma mulher, um gênero aqui, né, em dia com Deus, ou seja, na presença de Deus. Na perfeição do Senhor é você estar em paz com o teu Criador. Para o ser humano, perfeição é não cometer nenhum erro. Então arranque do teu vocabulário essa desgraça aqui, ó. Por quê? Porque essa palavra, ela leva você para decepção, ela leva você para negatividade, já que perfeição não é algo alcançável, humanamente falando. Banir essa palavra do seu vocabulário ajuda a se sentir melhor com você mesmo e com as suas realizações. Afinal, aí entra um problema seríssimo chamado perfeccionismo. Existem pessoas perfeccionistas. E aí faz com que elas sejam tão perfeccionistas que elas não conseguem tirar um projeto do papel. Elas têm livros engavetados na sua gaveta que elas poderiam ter escrito e não conseguem por causa do perfeccionismo. Então lembre de algo importante: feito é melhor do que perfeito. Então vai lá e faz, criatura. Tira do papel. Mais uma palavra agora, a palavra preso. Não tem gente que diz assim: eu estou me sentindo aprisionada. Eu estou aprisionado. E a palavra preso implica que não há espaço para reflexão, não há espaço para crescimento. Então você se acorrentou em relação ao seu passado. Eu estou preso ao meu passado. Fica romantizando essa desgraça aí, né? Todo mundo tem passado, meu filho. E todo mundo tem passado, um mais amargo do que o outro. E às vezes, não, eu estou presa ao meu ex. Vira a página, não dá para virar a página, fecha o livro, não dá para fechar o livro, queima o livro. Mas arranca essa desgraça da tua vida, porque a pessoa, quando diz que ela está presa, ela não consegue crescer ou refletir em relação ao seu passado. E você nunca deveria se enxergar como prisioneiro dessa situação. Em vez disso, veja suas circunstâncias como uma oferta, uma oportunidade de tempo para você refletir, uma oportunidade de escolher o seu próximo passo, o seu próximo caminho. 8ª palavra agora, indo para a parte final nessa noite, nessa live, palavra fracasso. Eu sou um fracassado. Nasci para fracassar. Não tem gente que se amaldiçoa assim? Você pode não ter sucesso em uma determinada tarefa, mas nem você e nem a tarefa são um fracasso. Então por que ficar se culpando desse jeito? Em vez disso, você pode ter obstáculos em seu caminho que o fizeram não ter sucesso nesse exato momento. E quando você se considera um fracasso, você precisa se perguntar: o que eu estou fazendo que me faz sentir assim? Comigo mesmo? Faça perguntas. O que eu estou fazendo
Não, será que eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo que eu não estou conseguindo enxergar? Estou tentando ser uma outra pessoa? Eu preciso, afinal de contas, da aprovação dos outros? O que tem de gente doente porque precisa da aprovação dos outros? Abandona esse negócio. Tem um monte de gente, julgadores nessa terra. Cai fora desse tipo de gente. Você nasceu para ser livre. Deus, quando criou você, Ele disse: dominai sobre todas as coisas. E você se tornou escravo de você mesmo, escravo da tua mente, escravo dos outros. Vampiros emocionais, narcisistas, bandidos, manipuladores, homens e mulheres que querem manipular você, homens e mulheres que querem drenar a tua energia, homens e mulheres que não aceitam o não como resposta. E essas pessoas, se você entra na vibe delas, você vai ter que, acredita que você depende da que se lasque os outros. Você tem que entender que você é um ser livre. Agora, a pessoa escolheu ser um narcisista, é problema dela. A pessoa escolheu ser um manipulador, é problema dela. A pessoa escolheu ser um vampiro emocional, é problema dela. Agora eu vou dar o meu pescocinho aqui para o vampiro emocional sugar o sangue? Não. Você é livre. Agora você vai adoecer por causa de outros problemas, de outras pessoas, dos problemas delas, das doenças delas, porque elas entendem que tem que ser do jeito delas. Não é assim que toca a vida, não é assim que toca a música da saúde emocional. Você nasceu para ser livre. E talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está passando isso com o marido, com os filhos. Filhos, tem muito filho vampiro emocional, tem muito filho narcisista, manipulador, maridos e mulheres e esposas, então nem se fala. Então faça uma análise. Olha o quanto você já envelheceu, olha o quanto você adoeceu quando você permite que essas pessoas drenem e suguem. Tem pessoas que não tem como você evitar 100% que são da tua família. Mas quem está no entorno, amizades, no trabalho, na escola, na faculdade, meu amigo, não é do jeito que você quer. É do jeito que fique bom para os dois lados, que tenha saúde emocional. Quando você olha para isso, faça perguntas, entenda que você é o suficiente e que uma situação de cada vez levará ao seu sucesso. Então não é que a situação foi um fracasso. Eu abri uma empresa, eu abri um pequeno negócio, eu fracassei. Não, você não fracassou, você tentou. Lembra lá do inventor da lâmpada? O inventor da lâmpada, ele disse assim: eu descobri 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Aí você vai lá e vai fazer um projetinho, resolveu vender, sei lá, coxinha. E você agora começou a fazer coxinha para vender e não conseguiu vender, ou deu um negócio, não deu muito certo, e você disse: sou um fracasso como empreendedor. Não. Você descobriu que a tua vida não é para coxinha. Quem sabe vai ser para pastel, qualquer outra coisa. Tire do seu vocabulário agora, eu acho que a última palavra, cansada ou cansado. Existem pessoas que entram nessa vibe aí, meu filho, e viajam na maionese. E viajam na maionese. Essa palavra pode ser considerada neutra. Mas você precisa remover essa palavra do seu vocabulário. Para ter uma mentalidade mais positiva a cada dia. Se eu não tenho uma noite de sono, ou seja, não dormi direito, o meu instinto natural no outro dia é começar a falar para as pessoas que eu estou cansada, que eu estou cansado, que eu estou arrebentado, que eu estou arrebentado. E você vai levar ao longo do dia. E o que isso está fazendo, na realidade, é fazer você manter esse pensamento, estou cansado, com muita segurança em sua mente. A Marilda aqui no Instagram colocou assim, um ditado diz que viver do passado... quem vive do passado é museu, né? É verdade. E eu digo, uma frase que eu sempre falo nas nossas lives, quando eu falo sobre essa questão de passado, viver no passado é sofrer 2 vezes. Então, para que sofrer de novo? Já sofreu, já te maltrataram, já te arrebentaram, ou você mesmo ocasionou sofrimento, machucou os outros e você também sofreu? Viver no passado é sofrer 2 vezes. Então, sai fora desse negócio. Então, tire essa palavra da sua vida. Cansado, cansada. Os nossos pensamentos, emoções e o nosso corpo se alimentam mutuamente e isso te deixa mais cansado. Então retire essa palavra da sua vida, elimine por completo. Então, quando você retirar essa palavra, você vai perceber uma diminuição significativa no impacto de uma noite de sono ruim no seu dia a dia. Ou seja, quando você tiver uma noite não muito legal, você vai ver o impacto que causa se você não coloca essa palavra. E finalizando a live dessa noite, troque então palavras negativas por palavras funcionais. Explore o poder das palavras. Use eu sou responsável em vez de sou culpado.
Eu prefiro isso em vez de eu odeio isso. Vou à festa em vez de vou tentar ir à festa. Eu vou me lembrar em vez de não me esquecerei. Estou começando ou estou aprendendo em vez de estou tentando ou vou tentar. Quero fazer isso ou decidi fazer isso em vez de preciso fazer isso. Tenho uma questão para resolver em vez de tenho um problema para resolver. Ainda não consigo fazer isso em vez de não consigo fazer isso. Estou aprendendo em vez de vou aprender. Quando eu conseguir ganhar dinheiro, trocarei de carro. Em vez de, se eu conseguir ganhar dinheiro, trocarei de carro. Você percebeu que é uma mudança simples nas palavras e fazem a diferença? Transforme as palavras negativas. As palavras são escolhas. Elas têm o poder de impulsionar ou desmotivar, inspirar, desencorajar, ajudar ou magoar você. Cada vez que falamos, temos a opção de influenciar de forma positiva ou de forma negativa. E se você pode escolher agir de forma positiva, por que não escolher? Saiba que você pode mudar a sua realidade. A utilização, então, de palavras positivas deve ser incorporada em todas as áreas da sua vida. Que áreas? Família, sociedade, a empresa, especialmente em papéis de liderança, se você ocupa. As palavras são magnéticas e emitem uma frequência capaz de influenciar coisas e pessoas. Lembra na live de manhã que eu falei sobre energia de ambiente? A energia de ambiente, que às vezes a pessoa se muda daquela casa e a energia negativa da pessoa fica impregnada nas paredes, e às vezes uma outra família se muda para lá, as crianças adoecem e não sabem por que estão doentes. Se você não assistiu a live de manhã, assista, essa live é incrível. Então as palavras, elas são magnéticas, elas emitem uma frequência capaz de influenciar coisas, objetos, pessoas, e quando nós nos comunicamos com cuidado, gentileza, respeito, gratidão, entramos em uma frequência positiva que acaba atraindo coisas muito benéficas para todos nós. E eu queria terminar a live dessa noite de uma forma diferente, porque como a gente falou de palavras, eu queria trazer o livro das palavras, né? Que é a Bíblia, para ler um texto da Bíblia, porque tem a ver com o nosso contexto, aqui não é um culto, mas que tem a ver aí com o nosso contexto. No capítulo 3 do livro de São Tiago, você encontra aqui um texto incrível que aparece no livro de Tiago aqui, capítulo 3, verso 8 em diante. Olha o que a Bíblia diz aqui: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Você percebeu do que está falando? Ó, da língua. E é por causa dela que nós falamos. Sem ela a gente não fala. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E eu queria terminar a live dessa noite perguntando: você tem abençoado a sua vida? Você tem abençoado a vida dos teus filhos? Você tem abençoado a vida do seu esposo, se você é casado, da sua esposa, se você é casado? Você tem abençoado a sua vida como pessoa, ou você tem desgraçado a tua vida com palavras? O que você tem falado de você? O que você tem permitido que acabe pensamentos verbalizando e se transformando em palavras? Palavras que têm um poder de destruição, palavras tóxicas. Então eu quero te fazer um desafio nesta noite. Mudar o teu vocabulário. Transformar essas palavras e eliminar por completo. Se você chegou agora, volte depois e assista, não perca. Volte e assista de novo, anotando as palavras. E coloque lá e diga assim: a partir de hoje não uso mais. E você vai mudando, vai transformando. Palavras têm poder para fazer viver, palavras têm poder para matar. E talvez você, talvez não, sem medo de errar, você está vivendo a vida que você está vivendo hoje pelas palavras. Palavras que saíram da boca de pessoas que eram os teus cuidadores. Palavras que você ouviu quando você estava ainda dentro do ventre materno. Palavras que você ouviu uma vida inteira, que você era fracassado, que você não conseguiria, que você nasceu para ser pobre, que você nunca ganharia dinheiro, que você é burra, você é burro, você é imperfeito, você é feia, você é feio, você é incapaz.
e você criou aquilo como identidade. Mas você entendeu que isso não te pertence mais. Você entendeu que você nasceu para governar. Você entendeu que você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Você nasceu e entendeu que Ele te colocou nesse mundo para dominar sobre todas as coisas. Então você não é o lixo que a sociedade um dia disse que você é, mas você tem valor, e o teu valor está condicionado ao universo, está condicionado ao Criador de todas as coisas. Então você não é o cocô do cavalo do bandido, você não é a podridão, você não é a escória da sociedade, você não é o que esse marido falou que você era, você não é o que essa esposa disse que você era, você não é o que os filhos estão dizendo que você é. Você tem valor, você não é o que um patrão um dia que te desmereceu, que te mandou embora de forma injusta. Você não é o que os membros da paróquia ou da tua igreja falaram sobre você. Você não é o que o pastor está falando, o que o padre está falando, o ministro está falando, ou seja lá quem for está falando. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo Deus, e foi Ele que disse: governai sobre todas as coisas. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você é um ser de luz. Você é incrível. Você é especial. Você nasceu para triunfar. Tudo que você coloca a tua mão a partir de agora vai ser abençoado. Você nasceu sim para conseguir as riquezas dessa terra, e riqueza não é só dinheiro, existe um monte de riqueza. Você nasceu para ser feliz. Passamos por processos de dor, mas a dor é impossível, a dor não tem como evitar. Mas o sofrimento, é uma escolha. Você pode escolher aonde você está focando. Pare de olhar para uma foto ruim da tua vida. Pare de olhar para um sofrimento que paralisou. Pare de olhar para ir para uma separação, para uma infidelidade, para algo ruim, um desmerecimento, para algo terrível que te fizeram. Paralisou, travou a foto. Mas você não é a foto. Existe um filme da tua vida. Existe um filme grandioso da tua vida. E eu te desafio a hoje à noite ir diante do espelho, olhar nesses olhos lindos que você tem, nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, e você falar as palavras de afirmações, falar palavras sobre você, falar que você é perfeito, falar que você é saudável, que as tuas células saudáveis se renovam a cada instante, que a tua mente é livre, que você governa os teus pensamentos, que você é o Senhor. Diga: eu sou o Senhor dos meus pensamentos, eu sou a Senhora dos meus pensamentos, eu governo os meus pensamentos, eu crio o meu destino. Com as minhas palavras eu abençoo minha vida, eu abençoo os meus filhos, abençoo o marido, abençoo a esposa, abençoo o meu trabalho, abençoo a escola. Então pare e saia da vibe daqueles que ficam fofocando. Se distancie das pessoas ácidas e tóxicas. Gente, eu tenho pavor disso. Pavor. Hoje eu estava num determinado lugar e era um escritório, né? E aí eu cheguei e aí eu fui no banheiro. E a pessoa estava falando, assistindo um vídeo e falando de um político. E falando, e palavrões e palavras, e que ele merecia levar um cacete, que ele merecia morrer, que era uma praga, que ele odiava, e palavrão. E dentro do banheiro, eu disse: ouvido, você está ouvindo, mas você não está escutando. Porque a gente ouve, ou melhor, a gente escuta. Você está escutando, mas não está ouvindo, porque a gente escuta com o ouvido, mas a gente só ouve com o cérebro. É você que permite o veneno ou não aqui dentro. E na hora eu disse assim: toda e qualquer pessoa tem suas qualidades, e este homem que está falando isso, e o homem de quem ele está falando também deve ter as suas qualidades. E eu filtrei e arranquei, para não me contaminar com aquela toxicidade que estava vindo daquele homem. Então cabe a você tomar a decisão de permitir as sementes certas dentro dessa terra, que deixou de ser terra de ninguém, e a sua terra. Ela tem escritura, o Criador deu para você, e você entregou para ela mesmo, se tornou escravo da mente, entregou e se tornou escravo dos outros. Então acorda para a vida, ser de luz, porque você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Fez sentido o que a gente conversou nessa noite, no dia de hoje? Faço votos que você tenha saúde emocional, e lembre-se, se você ainda não buscou o seu, está esperando o quê? O livro Terra de Ninguém está transformando vidas e pode transformar também a sua vida. Invista em você, ser de luz. Está com a mente intoxicada, quer desintoxicar a mente? O programa para você, Detox Mental. Está aí nos links aí, você pode fazer parte, desintoxicando. Não, Uriel, eu quero um passo a mais, eu quero mexer em 5 áreas da minha vida. Eu quero mexer na saúde física e saúde emocional. E vai
numa outra saúde aí também, surpresa. Eu quero mexer em relacionamentos, quero mexer na parte de carreira, riqueza, felicidade. Então o teu programa é o Insight. Não, Uriel, o meu problema é depressão, ansiedade, emoções negativas, pensamentos negativos e traumas e bloqueios emocionais. O teu programa é GPS emocional, que está fechado. Mas se você tem interesse, converse comigo. E se você quer receber uma avaliação emocional totalmente gratuita, você precisa se inscrever. Então vai para o link da biografia aí no Instagram ou no Facebook embaixo e se inscreva. Participe da avaliação, a gente vai ter um bate-papo de 45 minutos a 1 hora e a gente vai ver já o que você mudou, o que precisa mudar e eu vou te orientar o que fazer. Mas aí a escolha é tua, tá bom? E a gente precisa terminar a live dessa noite e não poderíamos terminar diferente, a pedido de vocês, colocando você diante daquele que não falha, daquele que tudo pode, daquele que criou o ser humano, daquele que um dia, dentro do útero materno, olhou uma substância informe, e ele olhou para aquela substância informe, e ele te amou. Desde o útero materno, Deus amou você. Você é a menina dos olhos de Deus. E quando você sofre nessa terra, Deus sofre também. Quando você chora, Deus chora também. Porque Deus não criou você para o fracasso. Deus não criou você para a doença. Deus não criou você para a morte, porque até essas coisas Ele providenciou a forma. Deus não criou você para a perdição, porque Ele também criou uma forma de salvar você. Então por que você vai limitar os teus dias nesta terra? Por que você vai limitar essa beleza da criação que é você a condicionar num homem ou uma mulher que você não nasceu para ser? Você foi programado para ser o que você é, mas você nasceu para ser incrível. Tá certo, ser de luz? Então me permita orar com você nessa noite, colocando você diante daquele que não falha. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Poderoso Deus e onipotente Pai, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Com a cabeça curvada, os olhos fechados, nesta noite nós vamos a Ti em nome de Jesus. Quantos aqui, ó Pai querido, estão sofrendo, estão com lutas, estão com traumas, estão com bloqueios. Mas eu, nesta noite, os coloco diante do Senhor mais uma vez, pedindo que o Senhor estenda a Tua mão sobre eles e que das Tuas mãos saia unção curadora, transformadora, que o Senhor cure e transforme relacionamentos, saúde emocional, toca a mente desta pessoa e que ela entenda que o poder está nela para transformar-se. Dá a ela essa condição. Abençoe os filhos, para aqueles que têm, o esposo, aqueles que têm, a esposa, a família. Os protege dessa desgraça que tenha cometido o mundo, que sejam protegidos pelo céu e que escapem dessa situação, e mesmo que acabem pegando, não percam a vida. Continue conosco, ó Deus, e me dá saúde para continuar. Continue me motivando a continuar, Senhor, porque às vezes algumas coisas acabam acontecendo que o Senhor sabe que entristece o meu coração, comportamentos, situações. E às vezes há a tentação de desistir, mas eu me renovo na promessa que um dia o Senhor fez, que eu iria alcançar multidões de pessoas, milhares de pessoas, e iria tirá-los da condição que estão vivendo hoje. Eu creio, e eu aceito, e eu recebo isso para a minha vida, e eu cumprirei até o meu último dia. Enquanto existir fôlego em mim, eu quero fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Transformar o mundo, uma vida de cada vez. Continue conosco, dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus, amém. E se você crê, escreva aí nos comentários amém, e diga amém aí na sua casa, porque amém significa assim seja. Lembre-se de uma coisa muito importante, ser de luz, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Que você tenha uma excelente noite, muita paz no coração, e eu te encontro amanhã, 8 da manhã, na próxima live. Lembrando que as nossas lives, segunda a sexta, 8 da manhã, segunda a quinta, 8 da noite, tá bom? Sexta noite, sábado e também domingo não temos live, porque o homem tem que descansar. Fique com Deus, uma boa noite, e que essa oração no dia de hoje faça sentido na tua vida. Vão com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês do Facebook e também do YouTube. Vão com Deus.